A lama era um bicho vivo e frio, subindo pelas minhas pernas, entrando nas botas. Cada rajada da metralhadora alemã parecia rasgar o ar a um palmo da minha cabeça. E o som era tão constante que já fazia parte da paisagem, como a chuva fina que não parava de cair. Estávamos presos ali, 8 de nós, encolhidos atrás de uma mureta de pedras que parecia prestes a se desfazer. O cheiro era de terra molhada, pólvora e medo. Eu via o rosto dos outros, brancos como papel, os olhos arregalados. 2 deles já não se moviam direito, manchando a lama de um vermelho escuro e ralo. Eu conhecia bem aquele tipo de espera. Era a mesma paciência de quando se olha para o céu em Minas, esperando a chuva que pode salvar ou destruir a colheita. Mas ali, a colheita era outra. A colheita era de vidas, e nós éramos o grão prestes a ser ceifado. O tempo tinha parado de correr. Só existia o zumbido da morte. Então, a voz do tenente Soares cortou o barulho, perto do meu ouvido. Não era um grito de pânico, mas algo pior. Uma ordem fria, calculada, como se ele estivesse movendo uma peça num tabuleiro. Faça sua mágica, Duarte. Ou morremos todos aqui. Mágica. A palavra ficou no ar. Mais pesada que o nevoeiro. Não era um reconhecimento da minha habilidade, do treino, das noites sem dormir aprendendo a ler o vento. Era um desprezo. Mágica é truque, é ilusão. O que eu fazia era um trabalho sujo, de precisão e de alma. Exigia que eu me esvaziasse de tudo, que me tornasse apenas um instrumento, uma extensão, do fuzil. Ele não via o homem que tremia por dentro, o lavrador que sentia falta do cheiro do curral. Ele via uma ferramenta sobrenatural, uma solução rápida para o problema dele. Naquele momento, sob o fogo inimigo, a humilhação foi um tiro mais certeiro do que qualquer bala alemã. Eu não era um soldado. Era um amuleto. Meu corpo obedeceu antes da minha mente. Era um reflexo treinado até a exaustão. Apoiei o Springfield M1903 na mureta, sentindo a madeira úmida e o metal gelado contra o meu rosto. Meus dedos, mesmo enrijecidos pelo frio, sabiam exatamente o que fazer. Ajustei a alça de mira. 800 metros. Talvez um pouco mais. A chuva e o vento vinham da esquerda. Calculei a queda do projétil. O desvio. Era um tipo de matemática que meu pai me ensinou na roça, para arar a terra em linha reta, para saber a distância de uma árvore a outra só de olhar. Uma matemática da vida. Agora, eu a usava para o seu exato oposto. Meus pulmões se esvaziaram devagar, e o mundo inteiro se reduziu àquele pequeno círculo na minha mira. Uma mancha escura e borrada na neblina, de onde o fogo nascia. Eu não pensava no homem do outro lado. Não podia. Se pensasse, minhas mãos tremeriam. E eu não podia tremer. Prendi a respiração. O coração parou de bater por um segundo. Tudo ficou em silêncio dentro de mim. O som da metralhadora, os gemidos dos feridos, a voz do tenente, tudo desapareceu. Havia apenas eu, o fuzil e o ponto distante. O dedo encontrou o gatilho. Não houve força. Apenas uma pressão suave, contínua, como se o fuzil decidisse por si só a hora de cuspir fogo. O coice no ombro foi um soco familiar. Um empurrão de volta para a realidade. O estampido seco do meu tiro foi quase insignificante, engolido pelo barulho da batalha. Por um instante, nada mudou. A chuva continuou caindo, o vento continuou cortando. A dúvida era uma agulha fria no meu peito. E se eu tivesse errado? E se a mágica tivesse falhado? A responsabilidade pelo que viria a seguir pesou uma tonelada. Mas então, o impossível aconteceu. O som da MG-42 parou. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer explosão. Era um silêncio absoluto, pesado, cheio de significado. A chuva parecia fazer barulho agora, batendo nos capacetes. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Lentamente, os outros soldados se viraram para mim. Seus rostos não mostravam alívio ou gratidão. Era outra coisa. Uma mistura de espanto e um medo novo. Um medo que não era do inimigo, mas de mim. Eu tinha acabado de salvar a vida deles. Mas o olhar que me deram foi o de quem vê um fantasma. Eu não era mais um deles. Um pracinha assustado enfiado na lama. Eu era diferente. Era o homem que fazia o impossível.
O homem que calava a morte com um único sussurro de metal. A distância entre nós, que antes era de poucos metros, de repente se tornou um abismo intransponível. Eu estava sozinho no meio deles. Não senti orgulho. Não senti alívio. O que veio foi um vazio gelado. No estômago, uma sensação de oco, como se o tiro tivesse levado algo de dentro de mim junto com a bala. Eu tinha me tornado eficiente demais. A transformação estava completa. O rapaz que plantava milho e feijão, que tinha as mãos calejadas de enxada, agora tinha as mãos firmes para tirar uma vida a quase 1 quilômetro de distância, sem sequer ver o rosto do alvo. O tenente Soares queria mágica, e eu a entreguei, mas o preço era alto. Cada disparo bem-sucedido me afastava mais do homem que eu era, do filho que meus pais esperavam de volta. Eu não era um herói. Heróis sentem júbilo na vitória. Eu só sentia o silêncio constrangedor que se instalava depois de cada vida que eu apagava. Eu não era um salvador. Eu era a causa daquele silêncio. Um artesão da quietude eterna. Naquele momento, enquanto a patrulha começava a se mover de novo, com cuidado, eu entendi. Aquilo não tinha sido apenas mais um dia na guerra. Não foi apenas mais uma ordem cumprida. Foi um ponto de ruptura. A palavra mágica. O olhar dos meus companheiros. O vácuo dentro de mim. Tudo se encaixou. O tenente não me via como um homem, mas como uma arma. E os outros homens, meus irmãos de farda, agora me viam como algo a ser temido. A guerra não estava apenas me matando por fora, com o frio e o perigo. Estava me matando por dentro, arrancando minha humanidade e substituindo-a por uma habilidade monstruosa. E a parte mais assustadora era que eu tinha permitido. Eu tinha aceitado o papel. Aquele disparo não matou apenas um soldado alemão. Matou uma parte de mim que eu sabia que nunca mais conseguiria trazer de volta. Um limite tinha sido atravessado. E eu estava do lado errado dele. Antes da Itália, antes do uniforme e do cheiro de pólvora, havia a terra. Não essa lama fria que suga a vida dos pés, mas a terra vermelha de Minas, quente sob o sol do meio-dia. Lembro-me do peso dela nas unhas, da poeira fina que cobria minha pele no fim do dia. Um batismo diário. Meu pai dizia que um homem só conhece a si, mesmo quando entende o chão que pisa. Aquele chão me ensinou sobre paciência. Ensinou que cada semente tem seu tempo, que a chuva vem quando quer, e que o trabalho é uma oração silenciosa. Eu era parte daquele ciclo, uma peça pequena e previsível. Eu plantava, eu colhia, eu existia. Era uma vida de certezas simples, de calos nas mãos que eram medalhas, não cicatrizes. Sacrifiquei essa certeza por um dever que mal compreendia. Troquei o ritmo das estações pelo ritmo dos disparos. E agora, neste chão estrangeiro, sinto que não pertenço a lugar nenhum. A terra daqui não me conhece. Ela só quer me engolir. Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras. O afeto dele vinha no jeito como me entregava uma ferramenta, no olhar que avaliava o sulco que eu abria na terra. Certa vez, ele me levou para o alto do morro e apontou para o vale. Tá vendo, Miguel? Daqui você enxerga tudo. O vento, a sombra da nuvem, o jeito que o capim se deita. A terra fala, filho. Você só precisa aprender a escutar. Ele me ensinou a calcular distâncias com os olhos, a prever a mudança do tempo pela cor do céu. Eram lições de sobrevivência, de como ser um bom lavrador. Nunca imaginei que usaria essa sabedoria para escutar a morte se aproximando, para calcular a trajetória de uma bala que atravessaria o vale e silenciaria a vida de outro homem. Cada vez que ajusto a mira, é a voz dele que ouço, distorcida, transformada em algo terrível. A herança que ele me deu, o dom de ver longe, se tornou minha maldição. Minha mãe era o oposto. Seu amor era físico, presente. Era o cheiro do café coado antes do sol nascer. O pão de queijo quente que ela colocava na minha mão enquanto eu calçava as botinas. Lembro das mãos dela, ásperas do trabalho na cozinha e na horta, mas sempre gentis ao ajeitar a gola da minha camisa. Quando a convocação chegou, ela não chorou na minha frente. Apenas me abraçou por um tempo que pareceu uma vida inteira, e senti seu corpo tremer em silêncio. Naquele abraço, havia todo o medo, que ela não dizia. Havia a promessa implícita de que eu voltaria para o seu café, para o seu cuidado. Eu aguentei tanto aqui, engoli tanto medo e tanta solidão.
porque no fundo de cada trincheira, em cada noite gelada, o que eu buscava era o calor daquele abraço. Eu lutava não pela pátria ou pela vitória, mas pela chance de sentir aquelas mãos no meu rosto mais uma vez, me dizendo que tudo tinha acabado. Meus 3 irmãos mais novos, eles eram minha responsabilidade. Eu era o mais velho, o exemplo. Lembro de uma tarde, o caçula, o Zeca, caiu de uma árvore e quebrou o braço. Ele chorava de dor e de susto, e eu o carreguei nos braços por quase uma légua até o posto de saúde. Meu ombro doeu por dias, mas a dor não importava. O que importava era o jeito como ele se agarrou em mim, confiando que eu o salvaria. Quando olho para os soldados aqui, os meninos assustados com mal 18 anos, vejo o rosto do Zeca. Vejo a mesma inocência, o mesmo terror no olhar. A guerra nos obriga a esquecer que o inimigo também tem irmãos. Também já caiu de árvores e chorou no colo de alguém. Essa lembrança é um peso, uma âncora que me prende à humanidade. Eu aguentei as ordens, as humilhações, porque abandonar meu posto seria como abandonar Zeca no meio do caminho. Seria falhar com eles de novo. A despedida na pequena estação de trem foi um borrão de silêncios. Meu pai me deu um aperto de mão firme, os olhos marejados que ele tentava esconder. Minha mãe me entregou um rosário de madeira, os dedos dela demorando nos meus. Meus irmãos ficaram para trás, acenando, as figuras diminuindo até sumirem. Ninguém disse, eu te amo. Não era nosso jeito. Mas estava ali, no ar, na comida que minha mãe preparou para a viagem, na promessa silenciosa de que eu voltaria um herói, um homem que fez o que precisava ser feito. Eu carreguei essa expectativa como um segundo fuzil. Ela pesava mais. Cada ato meu aqui, cada disparo, era medido contra essa imagem que eles tinham de mim. Eu tolerei o horror porque acreditava que era o preço para honrar aquela despedida, para não transformar o sacrifício deles em algo vão. Eu precisava voltar, não importava como, para provar que a fé que depositaram em mim não tinha sido um erro. A primeira vez que matei, não vi o rosto. Foi apenas um ponto se movendo ao longe, uma ordem gritada, um disparo. Depois, no silêncio, a realidade desabou. Naquela noite, não consegui dormir. Fui até o riacho perto do acampamento, a água tão fria que queimava. Esfreguei minhas mãos até a pele ficar vermelha, em carne viva. Eu não estava tentando limpar a sujeira da lama, mas uma mancha que eu sentia na alma, uma sujeira que não saía. Lembro de ter olhado para minhas mãos sob a luz da lua. As mesmas mãos que plantaram milho, que afagaram o pelo dos cachorros, que seguraram a mão dos meus irmãos. Elas pareciam pertencer a outra pessoa. Naquele momento, entendi que a guerra não era sobre matar ou morrer. Era sobre o que se perdia no processo. E eu tinha acabado de perder algo fundamental. Algo que nenhuma água corrente jamais poderia me devolver. A culpa nasceu ali, uma semente escura plantada em solo fértil. O tenente Soares no começo parecia diferente. Ele me chamou de lado depois de um exercício de tiro. Duarte, ele disse com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Você não tem mira. Você tem um dom. É algo que não se ensina. Na época, aquelas palavras me aqueceram. Vindo de um homem instruído, da cidade, era uma validação que eu, o lavrador de poucas letras, nunca tinha tido. Eu me senti especial, importante. Mas aos poucos, percebi a natureza daquele elogio. Ele não me via como um soldado habilidoso, mas como um fenômeno, uma ferramenta singular. Ele me separou dos outros, me deu missões solitárias, me chamava de minha arma secreta. O que era para ser um reconhecimento se tornou um isolamento. Ele me elogiava para me usar melhor, para me convencer de que meu propósito era apenas aquele: apertar um gatilho. Eu aceitei. Por tempo demais, carente daquela aprovação que meu pai nunca verbalizou. A solidão se instalou devagar. Primeiro, foram os olhares. Depois das primeiras missões bem-sucedidas, meus companheiros pararam de me olhar nos olhos. Passaram a olhar para as minhas mãos, para o meu fuzil. Durante as refeições, um espaço vazio se formava ao meu redor, uma clareira de silêncio e medo. Eu ouvia os sussurros quando pensavam que eu não estava escutando. O bruxo, o fantasma. Eles vinham até mim antes das patrulhas, não para conversar, mas para tocar no meu ombro, como se eu fosse um amuleto. Eu deixei de ser o Miguel.
O mineiro quieto. Tornei-me um objeto de superstição. A camaradagem, o único calor humano naquele inferno, me foi roubada. E o pior é que eu não podia culpá-los. Como poderiam se sentir à vontade ao lado de alguém cujo ofício era a morte calculada, fria, distante? Eu era a lembrança constante da fragilidade de todos eles. E por isso, precisava ficar só. Às vezes, quando o silêncio da noite é profundo, eu me lembro de caçar com meu pai. Não era um esporte. Era necessidade. Caçávamos paca, tatu, o que fosse para complementar a mesa. E ele sempre me dizia a mesma coisa antes do tiro. Tenha respeito, Miguel. É uma vida que você está tirando. Agradeça e faça ser rápido, sem sofrimento. Nós usávamos a carne, o couro, tudo. Nada era desperdiçado. Havia um ciclo, uma lógica naquilo. Aqui não há nada. Não há respeito, não há agradecimento, não há propósito além da destruição. Eu me tornei o oposto do que meu pai me ensinou. Ele me ensinou a tirar a vida por necessidade e com reverência. O exército me ensinou a fazê-lo por eficiência e por ordem. Essa traição aos ensinamentos mais básicos do meu pai é a ferida que mais dói. Cada homem que cai pela minha mira é uma afronta à memória dele. Uma prova de que me tornei algo que ele não reconheceria. Tudo isso se mistura dentro de mim agora. O cheiro da terra de Minas, o calor das mãos da minha mãe, o peso do meu irmão nos braços, a voz do meu pai ensinando sobre o vento. Essas memórias não são um consolo. Elas são a régua que mede o abismo que me separa do homem que eu era. Eu vim para a guerra achando que lutava para proteger aquele mundo. Mas a cada dia, a cada disparo, eu o destruo um pouco mais dentro de mim. A habilidade que me mantém vivo é a mesma que está matando minha alma. O tenente Soares me chama de mágico. Os outros me chamam de bruxo. Mas eu sei a verdade. Sou apenas um lavrador que aprendeu a colher vidas em vez de grãos. E estou começando a perceber que esta colheita não tem fim. A única coisa que cresce neste solo é um vazio que ameaça me consumir por inteiro. A questão não é mais se vou sobreviver à guerra. É se sobrará alguém para voltar para casa. Os dias que se seguiram àquele disparo foram feitos de um novo tipo de silêncio. Não era a ausência de som, pois a guerra nunca se calava por completo. Era um silêncio direcionado a mim. Meus companheiros de pelotão se moviam ao meu redor com uma cautela que antes era reservada ao inimigo. Seus olhos não me encontravam mais. Preferiam fixar um ponto vago sobre meu ombro ou a coronha do meu fuzil. As conversas cessavam quando eu me aproximava da fogueira improvisada. As risadas morriam no ar. Eu me tornei um fantasma entre os vivos. Uma presença que trazia desconforto. Eles tinham visto a mágica. E em vez de gratidão, o que brotou foi uma barreira de medo e estranhamento. Eu os salvei, mas perdi o direito de ser um deles. A solidão, que antes era uma condição do ambiente, agora era uma sentença proferida pelos homens com quem eu dividia o pão e a lama. Eu estava ali, mas não estava mais junto. O tenente Soares, por outro lado, nunca esteve tão perto. Ele começou a me chamar para conversas particulares, longe dos outros. Seu tom não era mais de comando, mas de um estrategista compartilhando segredos com sua peça mais valiosa. Ele abria mapas sobre caixotes de munição, o dedo traçando linhas sobre o papel amassado. Veja, Duarte, dizia ele, a voz baixa, quase um sussurro cúmplice. Amanhã, antes do sol nascer, quero que você esteja naquela colina. Há um posto de observação ali. 2 homens. Não quero um ataque. Não quero barulho. Quero apenas que eles desapareçam. Ele não estava mais me dando ordens para defender, para reagir. Ele estava me ordenando a caçar. A palavra mágica tinha se transformado em uma expectativa, uma função permanente. Eu deixei de ser um soldado que atirava bem para me tornar o caçador particular do tenente, sua solução silenciosa e distante para os problemas que o incomodavam no mapa. A mudança foi sutil, mas absoluta. Eu passei a operar nas bordas do pelotão, uma entidade separada. Enquanto os outros cavavam, montavam guarda em turnos ou partilhavam rações frias, eu estudava o vento, limpava a lente da minha mira e esperava pelas minhas ordens exclusivas. Soares me isentava das tarefas comuns. Deixe que os outros cuidem disso, Duarte. Suas mãos são para o fuzil. O que poderia ser visto como um privilégio, para mim,
era um estigma. O trabalho braçal, o suor compartilhado, era o que nos unia, o que nos lembrava de nossa humanidade comum. Ao me remover desse esforço coletivo, ele me colocou em um pedestal que era na verdade uma jaula. Os outros homens agora me viam não apenas com medo, mas com um certo ressentimento. Eu era o especialista, o intocável. E nada isola mais um homem do que ser tratado como algo que não é mais um homem. Comecei a ouvir o apelido. Primeiro, foi um sussurro que o vento trouxe. Depois, ouvi mais claramente, dito em voz baixa, quando achavam que eu estava longe demais para escutar. O bruxo. A palavra se espalhou como uma praga. Não era o atirador, o especialista ou o mineiro. Era algo que me tirava do reino do humano, do compreensível. Um bruxo faz o que não pode ser explicado, lida com forças que os outros temem. O apelido era a materialização do abismo que se abrira entre nós. Eles não entendiam a matemática do vento, a física da queda do projétil, as horas de treino que transformaram meu corpo em uma extensão da arma. Para eles, o que eu fazia era feitiçaria, algo sombrio e antinatural. E eu, em meu silêncio, deixei que acreditassem. Como eu poderia explicar que cada disparo era um cálculo frio que congelava um pedaço da minha alma? Como dizer que a minha bruxaria era apenas uma tristeza eficiente? Minhas missões se tornaram mais frias, mais pessoais. Não era mais sobre silenciar uma metralhadora que nos matava. Era sobre eliminar alvos específicos. Um sargento que fumava um cigarro do lado de fora de um posto de comando, a 800 metros de distância. Um mensageiro correndo entre trincheiras. Um oficial estudando um mapa com binóculos. Eram homens que não representavam uma ameaça imediata. Eram apenas peças no tabuleiro do tenente. Em uma dessas caçadas, depois de abater um sargento, a ordem foi para avançar e revistar o corpo em busca de documentos. A tarefa era dos outros. Mas eu fui. Precisava ver. O homem não era mais velho que eu. No bolso interno de seu casaco, encontrei uma carteira. Dentro dela, uma fotografia amarelada e gasta nas bordas. Uma mulher sorrindo, segurando a mão de duas crianças pequenas, um menino e uma menina, ambos com o cabelo claro demais. Aquele pedaço de papel na minha mão pesava mais que o fuzil. O mundo da guerra, com suas ordens, seus mapas e sua lógica de matar ou morrer, de repente pareceu uma farsa grotesca. Aquele homem não era um alvo, um sargento alemão. Ele era o pai daquelas crianças, o marido daquela mulher. Ele tinha um nome, uma história, um cheiro de casa que provavelmente sentia falta, assim como eu. Por um instante, o uniforme cinza desapareceu e eu vi um lavrador, um padeiro, um carpinteiro. Vi a mim mesmo. Coloquei a foto de volta no bolso do casaco do homem morto, ajeitando o tecido sobre seu peito como se pudesse consertar algo. Naquele momento, a justificativa do dever, da ordem, da sobrevivência, tudo isso se quebrou. O que restou foi a verdade nua e crua. Eu tinha roubado um pai de seus filhos. Eu não era um soldado cumprindo uma missão. Eu era o autor de uma ausência que duraria para sempre. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. A hesitação, que antes era um fantasma rápido, tornou-se uma presença constante. Antes de cada disparo, a imagem daquela fotografia surgia atrás da minha mira. O rosto anônimo do alvo se dissolvia e em seu lugar apareciam as faces sorridentes daquelas crianças. Minhas mãos, antes firmes como rocha, começaram a apresentar um tremor quase imperceptível. Eu ainda acertava os tiros. O treinamento era profundo demais, o reflexo estava gravado nos meus músculos. Mas o custo se tornou insuportável. Eu comecei a limpar meu fuzil de forma obsessiva, por horas a fio, desmontando cada peça, polindo o metal até que doesse olhar. Não era uma questão de manutenção. Era um ritual, uma tentativa desesperada de purificação, de limpar não a arma, mas as minhas mãos, a minha consciência. Uma mancha que, eu sabia, nenhuma flanela ou óleo jamais conseguiria remover. Soares percebeu a mudança, mas a interpretou à sua maneira. Ele não viu a crise moral, a alma se partindo. Ele viu desgaste em sua ferramenta mais preciosa. Um dia,
Enquanto o resto do pelotão se revezava para cavar uma nova linha de trincheiras na terra congelada, eu peguei uma pá para ajudar. O esforço físico, o trabalho sujo, era algo que eu desejava. Uma forma de me sentir normal de novo. Soares me viu e caminhou rapidamente até mim, tirando a pá da minha mão com uma firmeza que não admitia discussão. "O que você está fazendo, Duarte?" Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma irritação fria. Eu já disse. Suas mãos e seus olhos valem mais que os de 10 homens. Preserve-os. Ele não disse para eu descansar. Ele disse para me preservar. Como se eu fosse uma peça rara de equipamento que não podia ser usada em tarefas mundanas. A humilhação daquela ordem foi mais profunda do que a da palavra mágica. Ali, na frente de todos, ele me separou de vez. Ele não estava me protegendo. Estava me desumanizando de forma oficial. Eu não tinha mais o direito de suar com meus companheiros, de sentir a dor nos músculos pelo trabalho honesto de cavar a terra que poderia salvar nossas vidas. Minhas mãos não eram mais minhas. Elas pertenciam à minha função. Eu olhei para elas, para os calos antigos do cabo da enxada que ainda estavam ali, sob a sujeira da guerra. Meu pai me ensinou que mãos calejadas eram sinal de dignidade, de trabalho. Agora, o tenente Soares me dizia que a dignidade das minhas mãos estava em não trabalhar, em permanecerem limpas e firmes para o único propósito de tirar vidas. Aquele foi o momento em que a percepção se cristalizou. Eu não era um soldado. Era um objeto. Naquela noite, deitado no frio, eu finalmente comecei a enxergar o padrão. Não era uma série de eventos isolados. Era um processo. Começou com o elogio. Calculado. Você tem um dom. Passou pelo isolamento, me transformando no bruxo. Evoluiu para a caça proativa, os alvos de oportunidade. E culminou na proibição de ser um soldado comum. Cada passo foi deliberado, projetado para me esvaziar de mim mesmo e me preencher com a função que ele precisava que eu executasse. O tenente Soares não era apenas um comandante ambicioso. Ele era um artesão. E eu era sua obra-prima. A criatura que ele tinha moldado, peça por peça, para servir a seus propósitos. O horror não estava apenas no que eu fazia, mas na clareza com que eu via como tinha sido levado a fazer. Como minha necessidade de validação e meu silêncio tinham sido as ferramentas perfeitas para a minha própria desconstrução. A raiva que senti não foi explosiva. Foi um fogo lento, frio, que começou a queimar no fundo do meu estômago. Uma raiva contra ele, por ter me usado de forma tão completa, mas também uma raiva contra mim mesmo, por ter permitido, por ter aceitado os elogios, como se fossem afeto, por ter tolerado o isolamento como se fosse meu destino, por ter obedecido a cada ordem como se não houvesse escolha. Eu tinha trocado a minha humanidade por um punhado de palavras de aprovação de um homem que me via como uma arma. A terra de Minas, o rosto da minha mãe, a voz do meu pai, tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Eu estava encurralado, não pelo fogo inimigo, mas pela pessoa em que me transformei. E pela primeira vez, em muito tempo, uma pergunta surgiu em minha mente, clara e afiada como uma baioneta. Até quando? Essa pergunta não me abandonou. Ela se tornou a única companhia no meu silêncio. O zumbido constante sob o barulho dos morteiros. Eu continuei cumprindo minhas ordens, mas algo havia se quebrado de forma irremediável. O autômato começou a falhar. O olhar que eu dirigia ao tenente Soares não era mais de respeito ou submissão. Era um olhar de avaliação. Eu o observava, estudava seus gestos, sua forma de falar, a maneira, como ele movia os outros homens pelo campo de batalha. Eu não via mais um líder, um oficial superior. Eu via um homem com suas próprias fraquezas, seus próprios medos, principalmente o medo de ser comum. E eu era a sua garantia contra a mediocridade. A tensão entre nós se tornou palpável, uma corda esticada. Ele não precisava mais me dar ordens diretas, apenas indicar um alvo com um olhar. Mas agora, quando nossos olhos se encontravam, ele não via mais a obediência cega de sua ferramenta. Ele via um homem que estava começando a pensar. E isso, eu sabia, o assustava. O avanço sobre a colina foi rápido, brutal. Uma corrida agachada sob o zumbido das balas perdidas, o coração batendo na garganta com um gosto de metal e medo.
Tomamos a posição inimiga em menos de 10 minutos. Um ninho de metralhadora agora silencioso, os seus operadores mortos ou em fuga. Foi no meio da fumaça e da confusão que o encontramos. Encolhido no fundo de uma trincheira improvisada, estava um garoto. Não podia ter mais de 17 anos. O rosto sujo de terra e lágrimas. O uniforme cinza grande demais para seu corpo magro. Ele tremia tanto que seus dentes batiam. As mãos levantadas no ar, desarmado, rendido. Seus olhos, de um azul assustado, fixaram-se nos meus. E por um segundo infernal, eu não vi um soldado alemão. Eu vi Zeca, meu irmão mais novo, depois de ter caído daquela árvore. O mesmo pânico, a mesma vulnerabilidade. Meu estômago se revirou, uma náusea fria que subiu pela espinha. Era a fotografia da carteira, agora viva e respirando na minha frente. A guerra, com toda a sua lógica impessoal, de repente se tornou insuportavelmente íntima. A calmaria durou pouco. Um assobio crescente, seguido de uma série de explosões de morteiro, anunciou o contra-ataque alemão. A terra tremeu, jogando torrões de lama para o alto. O caos voltou, os gritos, as ordens. Precisávamos recuar. E rápido. O prisioneiro, paralisado pelo terror, era um peso morto. Um empecilho na nossa fuga desesperada. Pela sobrevivência. Foi então que o tenente Soares se virou para mim. Seu rosto estava calmo. Uma máscara de eficiência fria em meio ao pandemônio. Não havia raiva. Não havia hesitação. Apenas o pragmatismo de um homem movendo suas peças no tabuleiro. Seus olhos encontraram os meus. E eu soube o que viria antes mesmo que ele abrisse a boca. Aquele olhar não era de um comandante para seu soldado. Era o olhar de um mestre para sua ferramenta, esperando que ela executasse a função para a qual foi criada. Naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. O barulho da batalha se distanciou. E tudo o que existia era a distância entre nós dois e a ordem que pairava no ar, ainda não dita, mas já formada e letal. Duarte, ele disse, a voz firme, cortando o barulho das explosões. Execute-o. A frase foi simples, direta, desprovida de qualquer emoção. Um problema a ser resolvido. Não podemos arriscar que ele nos atrase ou grite. É uma ordem. Ali estava. A palavra final. A linha que eu sabia que, um dia seria traçada. Todos os momentos anteriores, a mágica, o apelido de bruxo, a foto na carteira, a pá tirada da minha mão, tudo convergiu para este único ponto, para esta única ordem. Matar em combate, à distância, era uma coisa. Era a matemática suja da sobrevivência. Mas isso era diferente. Era assassinato. Era olhar nos olhos de um menino assustado, que se parecia com meu irmão, e apagar sua vida a sangue frio porque ele se tornara inconveniente. Era cruzar a fronteira final, entre ser um soldado e se tornar um carrasco. O fuzil em minhas mãos, que já pareceu uma extensão do meu corpo, de repente pesou uma tonelada, um pedaço de metal estranho e profano. A voz do meu pai ecoou em minha mente, clara como o dia. Tenha respeito, Miguel. É uma vida que você está tirando. Meu corpo inteiro se enrijeceu. A náusea voltou, mais forte, mas com ela veio algo novo. Uma clareza gelada, uma certeza absoluta que acalmou o tremor em minhas mãos. Eu olhei para o garoto alemão, ainda tremendo, murmurando algo em sua língua que soava como uma prece. Depois, olhei para o tenente Soares, para seus olhos que esperavam obediência. E eu vi o homem por trás do uniforme, o homem com medo de ser comum, o homem que me usou para se sentir poderoso, para se sentir um deus no campo de batalha. Minha obediência era o que alimentava sua ambição. Meu silêncio era a permissão para que ele me desumanizasse. Aquele ciclo de validação que eu tanto busquei, a necessidade de agradar, de ser visto como bom em alguma coisa, tudo isso se desfez em pó. Percebi que continuar obedecendo não era um ato de dever. Era uma forma de suicídio. A morte da minha alma. Tiro a tiro. Ordem a ordem. Ninguém viria me salvar daquela escuridão. Se eu não traçasse a linha, ali, naquele exato momento, eu me perderia para sempre. A decisão não foi um pensamento. Foi uma sensação física. Uma barragem se rompendo dentro de mim. O medo da corte marcial, da execução por insubordinação, tudo isso se tornou pequeno, insignificante,
diante do medo muito maior de me tornar a criatura que Soares queria que eu fosse. O que adiantaria sobreviver à guerra se o homem que voltasse para casa fosse um monstro? O que eu diria à minha mãe? Ao meu pai? Como poderia olhar para meus irmãos sem ver os rostos dos meninos que matei por conveniência? A guerra me tiraria a vida ou a alma. E naquele momento, eu escolhi lutar pela única coisa que ainda era minha. Não haveria gritos, não haveria discussão. A minha rebelião não seria barulhenta. Seria como meus tiros, silenciosa, precisa e definitiva. Eu não era mais uma ferramenta. Eu não era uma força da natureza. Eu era Miguel Alves Duarte, filho de lavradores, e havia um limite para o que eu estava disposto a destruir para sobreviver. Lentamente, deliberadamente, eu abaixei o meu Springfield. O movimento foi pequeno, quase imperceptível no meio do caos, mas carregado de um peso imenso. Senti o cano do fuzil apontar para a lama a meus pés. O clique suave do metal tocando a bota foi o som mais alto que eu já tinha ouvido. Então, eu levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos do Tenente Soares. Mantive seu olhar, sem piscar. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração, esperando. Eu não senti raiva, não senti ódio. Senti apenas uma calma profunda. A calma de quem finalmente retoma o controle sobre si mesmo. Eu não precisava de um discurso. Eu não precisava de justificativas. A minha vida inteira, a minha criação, os meus valores, tudo estava contido no gesto de abaixar aquela arma. E então, eu disse a única palavra que importava. A palavra que me devolveria a mim mesmo. A voz saiu firme, sem tremor. Um som baixo que foi mais poderoso que qualquer explosão. Não. O silêncio que se seguiu à minha recusa foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da morte que eu criava à distância. Era um silêncio de choque, de incredulidade. Vi a confusão no rosto do Tenente Soares. A rápida sucessão de emoções. Surpresa, irritação, e por um breve instante, algo que se parecia com medo. O medo de ter sua autoridade inquestionável desfeita na frente de seus homens por uma única palavra. Eu não desviei o olhar. Eu me tornei uma rocha, uma negação imóvel. Então, dei um passo sutil para o lado, um movimento quase inconsciente, me posicionando de leve entre o tenente e o prisioneiro. Não foi um gesto de ameaça. Foi um ato de proteção. Um bloqueio humano, silencioso, que declarava que aquela vida não seria tirada. Pela primeira vez, eu não estava seguindo uma ordem. Eu estava agindo de acordo com a minha própria lei. A lei que aprendi na Terra, onde toda vida, mesmo a que se colhe, merece respeito. O impasse durou uma eternidade contida em segundos. Os outros soldados, que até então eram apenas espectadores assustados da batalha e do meu drama particular, pararam. Seus olhos se moviam de mim para Soares, depois para o prisioneiro. Eu podia sentir a tensão no ar, a pergunta silenciosa. E agora? A dinâmica de poder do pelotão havia se quebrado. O bruxo, a arma secreta, o amuleto, tinha se recusado a funcionar. O que aconteceu em seguida foi a prova de que a minha decisão tinha ecoado. Um dos outros cabos, um rapaz paulista chamado Guedes, que sempre manteve distância de mim, quebrou o feitiço. Sem olhar para Soares, sem esperar uma nova ordem, ele se moveu. Ele foi até o prisioneiro alemão, puxou um pedaço de corda do cinto, amarrou as mãos do garoto com uma firmeza prática e o puxou para cima. Vamos recuar, ele disse para ninguém em particular, a voz rouca. Ele vem com a gente. A ordem de execução não foi apenas desobedecida por mim. Ela foi silenciosamente vetada por todos. A fúria de Soares foi uma coisa silenciosa, contida. Vi seus punhos se fecharem ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos sob a luva de couro suja de lama. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle calculista, contraiu-se numa expressão de pura incredulidade, como se eu tivesse falado em uma língua que ele não compreendia. Ele esperava uma máquina, a extensão de sua vontade, e em vez disso encontrou um obstáculo, uma falha humana. O problema não era apenas a desobediência, era a quebra da ilusão. Na frente de todos, sua arma mais letal, sua mágica, tinha se recusado a funcionar. Ele não podia me forçar, não ali, não daquele jeito. Forçar-me a atirar seria admitir que seu controle não era absoluto.
que ele precisava de violência para impor sua vontade, e não apenas do peso de sua patente. Sua autoridade, que parecia tão sólida quanto as montanhas ao nosso redor, de repente se mostrou oca, dependente da minha anuência, e eu a tinha retirado. Meu corpo agiu por conta própria, seguindo a decisão que minha alma já havia tomado. Com uma lentidão deliberada, que parecia esticar o tempo, eu baixei o cano do meu Springfield M1903. O movimento foi fluido, sem hesitação. O gesto de um homem que depõe um fardo pesado demais para continuar carregando. A ponta da arma desceu, passando pela linha do horizonte, pelo rosto assustado do prisioneiro, até finalmente apontar para a terra molhada aos meus pés. O metal gelado tocou a biqueira da minha bota com um clique quase inaudível, mas que para mim soou como o fechar de um portão de ferro. Eu não estava apenas desobedecendo a uma ordem. Eu estava renunciando ao meu papel. Estava abdicando do título de bruxo, de carrasco, de ferramenta. Aquele fuzil, que por tanto tempo pareceu uma parte de mim, um membro extra forjado no fogo e no dever, tornou-se novamente o que sempre foi. Um objeto estranho, pesado e frio, que eu não tinha mais o direito nem o desejo de usar daquela forma. Então, completei o gesto. Dei um único e pequeno passo para o lado. Um deslocamento sutil que mudou toda a geometria da cena. Meu corpo agora se interpunha, de forma parcial mas inequívoca, entre o tenente Soares e o garoto alemão. Não foi um ato de agressão. Não o encarei como um desafio. Foi um movimento instintivo, como o de um animal que protege uma cria, ou como eu faria se visse um dos meus irmãos em perigo. Eu me tornei um escudo humano, uma barreira silenciosa. Minha mensagem era clara, e não precisava de palavras. Este caminho está fechado. Para chegar até ele, seria preciso passar por mim. E não pela minha habilidade com o fuzil, mas pela minha simples e teimosa presença física. Naquele momento, eu não era um atirador de elite. Eu era apenas um corpo, um homem, fincado na lama da Itália, afirmando que uma vida, qualquer vida, não era uma peça descartável num tabuleiro de guerra. Olhei para o menino, e em seus olhos azuis vi o terror dar lugar a uma faísca de confusa esperança. O silêncio do pelotão foi quebrado. Não por uma explosão ou um tiro, mas por um movimento. Guedes, o cabo paulista que sempre me olhava com uma mistura de medo e desconfiança, foi o primeiro a se mexer. Seus olhos não buscaram a aprovação do tenente Soares. Ele me ignorou também. Seu foco estava no problema prático à nossa frente. Um recuo a ser feito, um prisioneiro a ser gerenciado. Ele se moveu com a eficiência de um soldado treinado, mas sua ação era uma declaração. Ele estava validando a minha escolha, não com palavras de apoio, mas com um ato que a tornava a nova realidade do pelotão. Ele se aproximou do garoto alemão, que se encolheu ainda mais, e tirou do cinto um pedaço de corda. O gesto era rotineiro, quase banal, mas naquele contexto, era revolucionário. Ele estava tratando o inimigo como um prisioneiro de guerra, e não como um animal a ser abatido por conveniência. A ordem de Soares não tinha sido apenas desobedecida, ela tinha sido substituída. Enquanto Guedes amarrava as mãos do garoto com nós firmes e rápidos, vi os outros soldados relaxarem sutilmente. Os ombros, antes tensos, cederam um pouco. A respiração, que parecia coletivamente suspensa, foi solta em pequenos sopros de vapor no ar frio. Eles não me olharam com gratidão, nem mesmo com alívio. O olhar era de reconhecimento. O abismo que a minha habilidade e o meu isolamento tinham criado entre nós desapareceu naquele instante. Ao me recusar a ser sobre-humano, eu me tornei, talvez pela primeira vez aos olhos deles, completamente humano. Eu era um deles novamente. Um pracinha assustado, que tinha chegado ao seu limite, que tinha escolhido a decência em vez da eficiência. A lenda do bruxo morreu ali, naquela colina lamacenta, não com um tiro espetacular, mas com a recusa silenciosa de disparar mais um. Eu perdi minha aura de mistério, mas recuperei meu lugar entre os homens. Guedes terminou seu trabalho. Puxou o prisioneiro pelo braço, forçando-o a se levantar. O garoto tropeçou, ainda trêmulo, mas obediente. Então, o cabo se virou para o resto de nós, a voz firme, ignorando a presença paralisada do tenente.
Vamos recuar. Agora. Ele vem com a gente. Não foi uma pergunta. Foi a nova ordem, nascida do vácuo de poder que a minha recusa havia criado. Um a um, os outros soldados começaram a se mover, pegando suas armas, verificando o perímetro, iniciando a retirada tática daquela posição exposta. Eles se moviam com um propósito renovado, uma coesão que não vinha da hierarquia, mas de um consenso silencioso. A máquina de guerra do pelotão, que por um momento havia emperrado, voltou a funcionar, mas sob uma nova lógica. Uma lógica que incluía o peso de um prisioneiro e o fardo da humanidade. Eu me juntei a eles, um soldado entre soldados, e o peso do Springfield nas minhas costas parecia mais leve do que nunca. O tenente Soares ficou para trás por um instante, uma estátua de fúria impotente no meio do caos controlado. Eu o observei por cima do ombro enquanto me afastava. Ele não gritou, não sacou sua pistola. Ele apenas assistiu, o rosto uma máscara de pedra, enquanto sua autoridade se desintegrava em uma ação coletiva que ele não comandou. Sua ferramenta mais valiosa se recusara a cortar, e os outros componentes da máquina tinham se reconfigurado sozinhos para contornar a falha. Ele havia perdido. Não para o inimigo. Não para um motim barulhento, mas para o peso silencioso da consciência de um único homem, que se revelou ser o peso da consciência de todos. Seu poder não residia em sua patente, mas na nossa crença de que éramos obrigados a obedecer a qualquer custo. Naquele dia mostramos a ele, e a nós mesmos, que havia um custo alto demais. Sua derrota foi completa, silenciosa, e para ele, certamente humilhante. A retirada foi tensa, sob o fogo esporádico dos morteiros alemães, mas havia uma diferença. O prisioneiro, um fardo logístico, tornou-se de alguma forma um ponto de união. Um soldado deu ao garoto um gole de água de seu cantil. Outro o ajudou a passar por um trecho de arame farpado. Eram gestos pequenos, práticos, desprovidos de sentimentalismo, mas que redefiniram quem éramos. Não éramos mais apenas caçadores. Éramos guardiões, protetores de uma vida que minutos antes nos fora ordenado extinguir. Eu caminhava na retaguarda, sentindo os olhares ocasionais dos meus companheiros. Não eram mais olhares de medo ou de admiração supersticiosa. Eram olhares de cumplicidade. Compartilhávamos um segredo, um ato de rebelião silenciosa que nos ligaria para sempre. O preço seria pago, eu sabia. Haveria consequências. Mas pela primeira vez desde que cheguei à Itália, eu sentia que o que tínhamos feito valia qualquer preço. Quando finalmente alcançamos a segurança relativa de nossa linha defensiva, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a um cansaço profundo que vinha da alma. Entregamos o prisioneiro ao posto de comando. Um procedimento padrão que pareceu surreal depois do que acontecera. Ninguém mencionou a ordem de Soares. O evento foi engolido pelo silêncio, registrado em nenhum relatório, mas gravado em nossa memória coletiva. Naquela noite, enquanto montava guarda sob um céu estrelado e frio, eu limpei meu fuzil. O ritual, que antes era uma tentativa desesperada de purificação, agora era diferente. Era um ato de despedida. Eu não estava limpando a mancha de um tiro, mas polindo o metal de uma arma que eu havia dominado, não por usá-la, mas por me recusar a fazê-lo. Eu olhava para as minhas mãos, as mesmas mãos que um dia conheceram apenas a terra, e senti que, depois de uma longa e terrível jornada, elas finalmente estavam começando a me pertencer de novo. O impacto da minha ação não foi uma explosão, mas o corte limpo e silencioso de um bisturi. Eu não ataquei o tenente Soares. Eu simplesmente removi a peça fundamental que sustentava sua arquitetura de poder sobre mim. Ao dizer não, eu cortei o acesso dele não a uma conta bancária ou a uma propriedade, mas à minha obediência, que era o seu bem mais valioso. A consequência foi imediata e desestabilizadora para ele. Sua autoridade foi exposta como uma construção frágil, dependente da minha cooperação. O que ele viu não foi um soldado amotinado, mas algo muito pior. Um recurso que se tornou consciente. A minha ação irreversível foi a transformação de mim mesmo, de objeto de volta, a sujeito. A partir daquele ponto, ele nunca mais poderia me olhar e ver apenas uma ferramenta. Ele seria forçado a ver o homem, Miguel,
e a lembrança incômoda de que a humanidade, por mais que seja suprimida, possui um poder de veto final e inegociável. Minha guerra não terminou com um tiro ou uma bandeira branca. Terminou com uma ordem seca, dita entre dentes pelo tenente Soares, dias depois daquele incidente na colina. Você está dispensado das funções de combate, Duarte. Vai para a retaguarda, cuidar do depósito de suprimentos. Considere-se com sorte. Não havia raiva em sua voz, apenas um desprezo gelado, o tipo de tom que se usa para descartar uma ferramenta quebrada. Ele não me enviou para a corte marcial. Isso chamaria atenção para o que aconteceu, para sua autoridade desafiada. Sua vingança foi mais sutil e, para ele, mais humilhante para mim. Ele me tornou irrelevante. Fui oficialmente aposentado do meu ofício de morte. Troquei a mira telescópica pela contagem de caixas de munição e latas de ração. O zumbido das balas foi substituído pelo ronco dos caminhões que chegavam e partiam. Eu estava seguro. E estava no inferno. Um inferno de inutilidade e silêncio. O tenente tentou apagar minha existência. Para os recém-chegados, eu era apenas o cabo quieto que cuidava do almoxarifado, um rosto anônimo na engrenagem da guerra. Mas os homens do meu antigo pelotão sabiam. Quando nos cruzávamos, seus olhares eram diferentes. O medo havia sumido, substituído por uma cumplicidade silenciosa, um reconhecimento que valia mais que qualquer medalha. Eles não falavam sobre o ocorrido. Nunca. O assunto foi enterrado sob uma camada de disciplina militar e instinto de sobrevivência. Mas o silêncio deles era uma validação. Soares, ao tentar me isolar, apenas reforçou o laço invisível que eu havia criado com aqueles homens. Ele queria que eu me sentisse um pária, um covarde. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia sozinho. Eu sentia que pertencia a um segredo, a uma verdade compartilhada que o tenente nunca poderia tocar ou compreender. Sua tentativa de controle havia falhado de forma espetacular. Nas semanas que se seguiram, as notícias da frente de batalha chegavam como ecos distorcidos, trazidas por motoristas de jipe e soldados feridos que passavam pela retaguarda. A primeira vez que ouvi foi um soco no estômago. O pelotão de Soares tinha sofrido uma baixa. Um garoto de Santa Catarina, que mal tinha 19 anos, pisou numa mina durante um reconhecimento mal planejado. Senti um frio na espinha. Era uma daquelas patrulhas que, antes, eu teria coberto de longe, limpando o caminho com a minha mira, identificando perigos que ninguém mais via. A ausência da minha mágica começava a cobrar seu preço. Não senti triunfo, nem a satisfação mesquinha de um "eu avisei". Senti apenas uma tristeza profunda e o peso de uma pergunta incômoda. Aquela morte era, de alguma forma, consequência da minha decisão de viver? Ou era apenas o resultado, inevitável, da ambição de um homem que agora operava sem sua rede de segurança? A validação mais amarga veio em fragmentos, em conversas sussurradas que eu ouvia sem querer, encostado num caixote de madeira fingindo dormir. "O pelotão do Soares está com azar", dizia um sargento de outra companhia. "Perderam mais 2 homens numa emboscada que um cego veria a 1 quilômetro." A reputação do tenente, antes a de um líder astuto e eficaz, começava a ruir. Ele se tornara imprudente, arriscado, como se tentasse compensar a perda de sua arma secreta com a coragem bruta de seus outros homens. Ele os estava usando como eu nunca permiti que ele me usasse até o fim, como peças descartáveis. A lenda de sua eficiência dependia de mim, e sem o bruxo para limpar seu caminho, o estrategista genial se revelou apenas mais um oficial ambicioso, e no fundo, medíocre. Sua queda não me trouxe alegria, apenas a confirmação sombria de que eu tinha feito a escolha certa. Ele não era um líder, era um usuário. Guerra acabou para mim muito antes de acabar na Europa. Continuei meus dias na retaguarda, um fantasma funcional, até o dia em que o armistício foi assinado. A viagem de volta para casa foi longa, um tempo de descompressão, em que o silêncio do navio lentamente substituiu o barulho constante que morava na minha cabeça há anos. Voltar a pisar na terra vermelha de Minas foi como acordar de um pesadelo. O cheiro do curral, o gosto da água da cisterna, o calor do sol que não era interrompido por explosões. Eu voltei a ser o Miguel Lavrador. Retomei o cabo da enxada, e o calo que se formou em minhas mãos era honesto, limpo.
Ninguém na minha família perguntou sobre os detalhes da guerra. Para eles, bastava que eu tivesse voltado inteiro. E de certa forma, eu estava mais inteiro do que quando parti. O silêncio que antes me oprimia agora era um refúgio. Um campo arado, esperando por uma nova semente. Passaram-se anos. 7 anos. O mundo tinha seguido em frente. E a guerra se tornara uma história em preto e branco nos livros. Eu estava no campo, capinando um trecho de terra teimosa, quando minha mãe veio com uma carta na mão. O envelope estava amarelado. O selo era de São Paulo. Não reconheci o remetente. Minhas mãos, sujas de terra, tremeram um pouco ao pegar o papel. Abri com o cuidado de quem desarma uma armadilha antiga. A caligrafia era simples, quase infantil. Levei alguns segundos para decifrar a assinatura no final. Guedes. O Cabo Paulista. O homem que quebrara o silêncio naquele dia na colina. Meu coração parou por um instante. O passado que eu pensava ter enterrado na Itália tinha atravessado o oceano e me encontrado no meio da minha roça. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? As palavras dele eram poucas, diretas, como ele sempre fora. Ele contou que estava bem, casado, com 2 filhos. Falou do trabalho numa fábrica. E então, no último parágrafo, ele chegou ao ponto. Miguel, eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu nunca esqueci de você. E daquele dia na colina. Eu precisava te dizer uma coisa que nunca tive coragem de dizer antes. Aquele seu não, ele salvou mais do que a vida daquele alemão. Ele salvou a gente. Lembrou a todos nós que ainda éramos homens, e não só soldados. Obrigado. Eu li e reli aquele parágrafo umas 10 vezes, a terra secando nas minhas mãos. As letras começando a borrar por causa de uma água que brotou nos meus olhos sem pedir permissão. A validação que eu nunca busquei, que eu nunca esperei, estava ali, naquelas linhas tortas. Não era um elogio. Era um testemunho. A confirmação de que meu ato de rebelião solitária tinha sido, na verdade, um ato de liderança. O tenente Soares, Guedes mencionou na carta, foi transferido da linha de frente pouco antes do fim da guerra, depois de perder quase metade de seu pelotão em operações mal sucedidas. Sua carreira militar, que ele tanto prezava, terminou sem a glória que ele almejava. Ele não se tornou um herói de guerra. Tornou-se uma nota de rodapé, um exemplo de como a ambição desmedida pode ser uma arma mais perigosa que qualquer fuzil inimigo. Sua tentativa de me punir, de me tornar irrelevante, acabou se voltando contra ele. Ao me remover do tabuleiro, ele desequilibrou seu próprio jogo e expôs sua incompetência. Sua derrota final não foi em combate, mas no silêncio dos relatórios militares que apontavam suas perdas inexplicáveis. Ele nunca entendeu que a força de um líder não está na obediência cega que ele impõe, mas no respeito que ele inspira. E respeito era algo que ele nunca teve, e nunca teria. Às vezes, quando o sol se põe atrás do morro e o silêncio do campo se aprofunda, eu penso naquele garoto alemão, Friedrich Keller. Eu soube seu nome muito tempo depois, por meio de registros da Cruz Vermelha que um colega veterano pesquisou. Ele sobreviveu à guerra. Voltou para sua aldeia na Baviera. Eu não sei o que ele conta aos seus filhos e netos sobre aqueles dias, mas gosto de imaginar que, em algum lugar do outro lado do mundo, a história do fantasma brasileiro é contada de uma forma diferente. Não como a lenda de um demônio invisível que trazia a morte, mas como um mistério. A história de um atirador que, no auge de seu poder, por uma razão que ninguém nunca entendeu, simplesmente parou. A validação final, a mais poética de todas, é essa. Saber que talvez o meu inimigo tenha percebido não a minha fúria, mas a minha renúncia. O equilíbrio que encontrei não veio da absolvição ou do esquecimento. Veio da aceitação. Aceitei que minhas mãos, que agora cultivam a vida, um dia atiraram. A paz não está em apagar o passado, mas em entender as escolhas que foram feitas. Voltei para casa não como um herói condecorado, mas como um homem que travou sua batalha mais importante longe dos olhos de qualquer general. Uma batalha dentro de si mesmo, por sua própria alma. O tenente Soares queria me transformar numa força da natureza, algo desumano e implacável. Mas a natureza, como aprendi com a terra, tem seus próprios limites, suas próprias leis de respeito e equilíbrio. A verdadeira força não estava na minha capacidade de acertar um alvo a 800 metros,
Estava na minha coragem de, finalmente, errar de propósito. O novo equilíbrio se manifesta no silêncio. Antes, o silêncio era o espaço onde meus medos e culpas cresciam sem controle. Uma repressão que me sufocava. Hoje, o silêncio da minha terra é um bálsamo. É o som da vida continuando, do milho crescendo, da chuva caindo no telhado. É um silêncio que eu escolho, que eu cultivo. Nele, não há mais o zumbido da morte iminente, apenas a paz de quem sobreviveu a 2 guerras. A primeira, contra um exército estrangeiro. A segunda, mais íntima e brutal, contra a ordem de me tornar um monstro. Descobri que a dignidade não se mede pelas ordens que se cumpre, mas por aquelas que se tem a coragem de recusar. O respeito que meu pai me ensinou a ter pela vida era a única lei que, no fim, importava. Minha vida agora é feita de gestos simples, os mesmos de antes da guerra, mas com um significado novo. Arar a terra, semear o grão, esperar a colheita. Cada um desses atos é uma afirmação, uma prova de que o homem que partiu para a Itália conseguiu de alguma forma encontrar o caminho de volta. Eu não sou o herói que minha mãe talvez sonhasse, nem o soldado exemplar que o exército esperava. Sou apenas um lavrador que, em meio ao maior barulho do mundo, aprendeu o valor de uma única e silenciosa palavra: a verdadeira coragem. Eu entendi. Não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo mais é importante. E para mim, o que se tornou mais importante foi a simples, teimosa e inabalável recusa em deixar de ser humano. O retorno não foi uma festa. Foi um silêncio comprido, que começou no navio e só terminou quando meus pés tocaram de novo a terra vermelha de Minas. Aquele chão, que eu tanto temia esquecer, me reconheceu. O peso da enxada no ombro era familiar, um contrapeso para o fuzil que um dia o substituiu. O cheiro da chuva aqui não era de morte e pólvora, mas de capim molhado e promessa de colheita. Eu voltei para os mesmos gestos, para a mesma rotina que um dia chamei de prisão, e que agora entendia como liberdade. Meus pais não fizeram perguntas. Apenas me olharam, um olhar demorado que media o que a guerra tinha levado e o que, por milagre, tinha deixado para trás. Eles viram que o filho tinha voltado, talvez um pouco mais quieto, um pouco mais velho nos olhos, mas estava ali. E isso bastava. Para eles, e pela primeira vez em muito tempo, para mim também. O equilíbrio começou ali, no reconhecimento silencioso de que eu pertencia àquele lugar, àquele trabalho, àquela paz que só o cansaço honesto pode trazer. O silêncio que me acompanhou na Itália era uma doença. Um espaço vazio onde o horror ecoava. Aqui, o silêncio é outro. É o som da vida que insiste. É o zumbido da abelha na flor de abóbora, o estalo da lenha no fogão, o pio distante de uma coruja na noite. Aprendi a distinguir os silêncios. Há o silêncio que precede a explosão, tenso e cheio de medo. E há o silêncio que vem depois da chuva, quando a terra bebe a água e tudo parece respirar aliviado. Eu vivo agora neste segundo silêncio. Não preciso mais preencher o vazio com pensamentos obsessivos sobre o que fiz ou o que poderia ter feito. A paz que encontrei não é a ausência de memória, mas a aceitação dela. As lembranças vêm às vezes como nuvens escuras no horizonte, mas não trazem mais a tempestade. Elas passam, e o céu da minha mente continua claro, vasto, tranquilo. Eu não venci a guerra. Eu apenas aprendi a viver na quietude que se seguiu. 7 anos se passaram. 7 colheitas. 7 estações de chuva. A guerra tinha se tornado uma história contada pelos outros. Eu estava no campo, o suor escorrendo pela testa, quando minha mãe se aproximou com um envelope amarelado nas mãos. A carta tinha vindo de São Paulo. Não conhecia ninguém lá. Minhas mãos, calejadas e sujas de terra, abriram o papel com uma delicadeza que não era minha. A caligrafia era simples, quase um garrincho. E no final, uma assinatura que fez o chão sumir sob meus pés por um instante. Guedes. O Cabo Paulista. O homem que tinha quebrado o feitiço naquele dia na colina. O passado, que eu julgava enterrado sob a lama da Itália, de repente estava vivo em minhas mãos, respirando. Um medo antigo e gelado subiu pela minha espinha. Um medo de que as palavras naquele papel pudessem destruir a paz que eu levei 7 anos para construir, tijolo por tijolo.
Silêncio por silêncio. As palavras dele eram poucas, mas pesavam uma vida inteira. Ele contava do casamento, dos filhos, do trabalho. E então, no último parágrafo, a frase que eu não sabia que precisava ler. Miguel, eu nunca esqueci aquele dia. Aquele seu não. Ele salvou mais do que a vida daquele alemão. Ele salvou a gente. Lembrou a todos nós que ainda éramos homens. Eu li de novo. E de novo. A terra secou nas minhas mãos, enquanto uma umidade que não era da chuva começava a borrar as letras. A validação que eu nunca busquei, que nunca esperei, estava ali. Não era uma medalha. Não era um elogio de um superior. Era o testemunho de um igual. A confirmação de que meu ato de recusa não tinha sido um ato de fraqueza, mas de uma força que contagiou os outros. Naquele momento, entendi que na colina, eu não estava sozinho. Meu silêncio tinha falado por todos eles, e a resposta deles, em seus gestos, tinha me salvado também. Na mesma carta, Guedes contou o fim da história do Tenente Soares. Sem sua ferramenta de precisão, sem sua mágica, ele se tornou imprudente. Perdeu homens em operações mal calculadas. Sua carreira, que ele construía sobre a minha eficiência, desmoronou em sua própria ambição. Ele não foi derrotado pelo inimigo, mas pela ausência da obediência que ele pensava ser infinita. Sua punição foi o esquecimento, a mediocridade que ele tanto temia. Mas a validação mais estranha e poética veio de outro lado. Um veterano, anos depois, me contou a história que correu entre os prisioneiros alemães. A história de Der Geist, o fantasma brasileiro. Eles não falavam de um monstro, mas de um mistério. Um atirador letal que, no auge da guerra, por uma razão que ninguém jamais soube, simplesmente parou de atirar. Saber que meu inimigo me lembrava não pela minha fúria, mas pela minha renúncia, foi a paz final que minha alma precisava. Eu sobrevivi a 2 guerras. A primeira está nos livros de história, com seus mapas, datas e generais. Foi uma guerra de nações, de uniformes, de lama e de aço. A segunda, ninguém nunca saberá. Foi uma guerra travada dentro de mim, em silêncio, numa colina esquecida na Itália. Uma guerra contra uma ordem, contra a lógica da brutalidade, contra a parte de mim que queria apenas obedecer e sobreviver a qualquer custo. E nessa guerra, o inimigo era eu mesmo. A vitória não foi marcada por uma bandeira hasteada, mas por uma única palavra: não. Descobri que a coragem mais difícil não é a de enfrentar o fogo inimigo, mas a de enfrentar a si mesmo e traçar uma linha no chão. A linha que separa o soldado do carrasco, o homem da máquina. E defender essa linha, mesmo que custe tudo, é a única vitória que realmente importa. Minhas mãos contam essa história. Elas carregam os calos antigos da enxada, as cicatrizes finas de arames farpados e a memória do metal frio de um fuzil. Por muito tempo, eu as olhava e sentia uma vergonha que não tinha nome. Eram as mãos de um matador. Mas hoje, quando as mergulho na terra vermelha para plantar uma semente de milho, eu as vejo de outra forma. São as mesmas mãos. As que plantaram, as que mataram e as que, no fim, se recusaram. Elas não foram purificadas, pois a memória não se lava. Elas foram redimidas. Redimidas pelo trabalho que gera vida, pelo gesto de construir em vez de destruir. A identidade que eu perdi na guerra não foi encontrada em um uniforme ou em uma medalha. Eu a reencontrei aqui, neste pedaço de chão, ao aceitar que minhas mãos são capazes de tudo, do pior e do melhor. E que a escolha, no fim, sempre foi minha. Não me arrependo de nada. Nem da dor, nem do medo, nem da escolha que me definiu. Cada passo, cada disparo e cada silêncio me trouxeram de volta para este lugar, para este homem que sou hoje. Um lavrador que conhece o peso da vida, porque um dia conheceu o peso da morte. Não há glória nisso. Apenas uma paz sóbria, conquistada a duras penas. A guerra não me fez um herói. Ela me fez um homem completo, ciente da escuridão que todos carregamos e da luz que podemos escolher. Olho para o horizonte, para o sol que se põe tingindo o céu com as cores da minha terra, e sinto uma gratidão profunda. Eu, que aprendi a calcular a distância da morte, descobri que a mira mais precisa de um homem não aponta para o alvo, mas para a fronteira exata de sua própria alma.